Isabelle Aguiar, concluinte do curso de jornalismo. Esse documentário é meu trabalho com o curso. É importante ensinar para a sociedade as dificuldades, desafios e direitos aos alunos de inclusão escolar. A possibilidade das crianças, dos adolescentes estudarem numa escola onde eles possam conviver no dia a dia, na sala de aula, nos outros espaços, com cada um com seu modo de ser. Cada pessoa, cada criança, cada adolescente, com as suas características, com os seus jeitos, convivendo com as diferenças e com as semelhanças, né? E aprendendo uns com os outros. Tem a questão da estrutura, infraestrutura, tem a questão mesmo do ensino-aprendizado, da flexibilidade, sabe, curricular, que é muito importante isso, né? Eu preciso dessa flexibilidade, porque na verdade, quando eu penso em inclusão, eu tenho que pensar em todos os aspectos. Eu tenho que pensar em todos os estudantes, independente da deficiência ou não. Eu tenho que pensar que eu tenho um aluno cego, eu tenho que pensar que eu tenho um aluno surdo, eu tenho que pensar que eu tenho um aluno, talvez, que venha de povos indígenas. Então, eu tenho que pensar a respeito de tudo isso, não a nível somente de estrutura, mas ao nível mesmo também de conteúdo, de nivelamento, de como eu vou adaptar tudo isso, que recursos eu vou usar para cada estudante, né? Então, assim, é algo bem amplo. Desse direito, né, subjetivo e negociável da inclusão em cada unidade escolar do nosso município, da nossa cidade. Então, nós primeiro damos ciência a esses órgãos da lei, da existência da lei de inclusão e do direito desses pais terem os seus filhos inclusos em cada sala de aula, evidentemente respeitado o limite legal de cada inclusão por sala de aula. Na verdade, o estudante, ele deve ter todos os direitos assegurados, tanto em relação ao ambiente, quanto em relação ao ensino-aprendizagem. Então, eu vejo a inclusão como uma forma de assegurar isso para qualquer pessoa, independente de ela ter algum tipo de deficiência ou não. Quando eu falo em aluno, em estudante, eu falo em pessoas, eu falo em indivíduos. Então, assim, não se deve separar uma pessoa com necessidade de uma que não tem necessidade. Então, para mim, inclusão é isso, é todos estarem juntos, participativos naquele local e com direitos a ter o mesmo ensino, aprendizagem e assim configurar assim que ele esteja... eu preciso assegurar que todas as pessoas tenham seus direitos e deveres cumpridos. A gente sabe que o processo da inclusão, a gente trabalhava muito na questão do bullying, né? A gente trabalhava muito com a questão da rejeição, da discriminação, porque isso existe, né? Ainda hoje a gente percebe os olhares, a forma de recepção que as pessoas têm com pessoas que têm essa demanda. E aí é muito interessante quando você vê algo criando um ritmo diferenciado de progresso, né? Então, a Isabelle hoje ela está mostrando que a inclusão existe para ela, porque não é só a gente como profissional que faz a inclusão. Ela também está fazendo a inclusão dela dentro do processo que ela está criando de perspectiva para a vida dela, né? Então, o processo inclusivo, ele é uma troca que nós devemos ter, que nós devemos criar para isso acontecer. Não precisa só eu como profissional buscar a inclusão, eu tenho que inserir, né, no meu aluno essa necessidade também dele ser incluído. E era uma das coisas que a gente fazia muito lá dentro da escola, era incluir o aluno nas atividades, para que ele se sentisse incluído, ele fizesse parte dali como uma coisa de normalidade naquela rotina escolar dele. A lei de inclusão, entre aspas, que ela foi inaugurada logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A primeira lei, ela data de 1989. De lá para cá, vários diplomas legais foram expedidos, né, regulamentados em
evolução com a necessidade de cada situação e, digamos assim, e todas em concordância, em sintonia com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a chamada LDB. Então, as leis editadas de lá para cá, elas têm assim uma sintonia, guardam uma coerência com a Constituição e com a LDB. Tudo respeitando e respeitado os direitos de inclusão, que, repito, é inegociável, é um direito subjetivo que o Estado e que o município têm que oferecer ao cidadão. A lei, né, a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, a lei é bem clara, que todo autista tem direito à educação regular. Né? Então, assim, as escolas continuam com o mesmo discurso de não estamos adaptados para receber o filho de vocês. Mas aí as famílias começam a questionar. Se o meu filho tem deficiência física, você pede a essa família para criar uma rampa? Você pede a essa família para adequar o espaço da escola, que é a sua obrigação? Então, assim, nós temos direitos, esses direitos têm que serem respeitados e nossos filhos, independente da necessidade, né, do acompanhamento, né, da necessidade do suporte, independente da necessidade do suporte dos nossos filhos, eles têm direito sim a uma mediadora escolar dentro da sala de aula. Então, assim, eles precisam dessa mediação escolar, eles precisam de materiais adaptados, ou seja, as livrarias têm que entender e as escolas têm que cobrar a quem cede os livros para o ano letivo, que esses livros também venham adaptados a quem é cego, né, via em braille, e para o caso dos autistas, o material adaptado é lei, eles têm direito, a gente só precisa que seja executado. Quando eu falo acesso, tem uma grande questão. Hoje, o que eu observo na minha prática é que alguns alunos, sim, eles têm dificuldades nesse acesso. Acesso em relação tanto nas questões arquitetônicas mesmo, né? De acessibilidade mesmo, de entrar na escola, de ter as rampas, mas além disso também a ser aceito nessa escola. Então hoje o que observa é que na educação infantil isso é mais fácil da criança ser inserida na educação infantil. Entretanto, quando a gente parte para o ensino fundamental, tanto 1 quanto 2, e para o ensino médio, eu percebo uma leve resistência por conta de, eu acho que inúmeros fatores, né? E um dos fatores é como é que é o nível desse estudante em relação aos demais. O professor, o que eu percebo é que, quando eu falo do professor do AE, ele tem sim as formações, e ele me parece que aceita com mais facilidade isso. Já os professores regulares, né, que a gente chama professor regente, ele tem um pouco mais de dificuldade. Talvez por não ter contato com essas formações, ou mesmo porque a visão dele é muito em cima do conteúdo que ele vai dar. Então eu ainda percebo um pouquinho dessa dificuldade em relação aos estudantes, né, nesse momento, principalmente no fundamental e no médio. A gente sabe que hoje a inclusão é um tema muito bem falado, né? As escolas, instituições estão buscando adequar pessoas, a incluir pessoas com algumas deficiências a ambientes que ali tenham uma normalidade. Só que essa inclusão, dependendo da situação, ela tem que ser o quê? Adaptada, de acordo com aquela demanda, né? A gente percebe que existe algumas dificuldades, assim como tem a inclusão, existe a exclusão. Ainda esses ambientes não estão totalmente preparados para receber. A gente sabe que existem escolas que elas querem excluir alunos com suas dificuldades, mas às vezes é uma preparação, não tem profissionais capacitados, né, formados para introduzir a inclusão da forma correta. A gente percebe isso
nos profissionais que não conseguem adaptar o material, a profissionais que não conseguem fazer uma leitura daquela demanda profissional de cada aluno, né? Então, eu acho que o que está hoje mais assim, dificultando dentro das instituições é a formação. Eu acho que a formação seria um ponto a se falar, quando a gente pensa na inclusão, da gente trabalhar isso com os profissionais que vai estar ali diante a um desafio de receber, né? Não vou falar só no lado escolar, mas de receber nas instituições pessoas com as suas dificuldades. Está tendo uma dificuldade de interagir com o grupo, se está tendo uma dificuldade com os estudos, de pensar como essas dificuldades podem ser superadas, com a ajuda de um outro adulto, às vezes uma conversa, um apoio. Ele está aqui conversando tanto com a turma, com os alunos, com as famílias, com toda a comunidade escolar. Então, o psicólogo ele vai muito ajudar a estar sempre pensando como a inclusão pode acontecer cada vez mais no dia a dia. Porque a gente sabe que o desafio, assim como é para o aluno que está chegando, é também para aquele profissional que vai receber o aluno em sala de aula, é na hora de preparar uma atividade, é a preocupação daquele aluno, né? Se ele está bem ali naquele ambiente, que tipo de sentimentos ele está sentindo, né? E o psicólogo, ele vai atuar tanto dando suporte ao profissional, como ao aluno, à família, aos profissionais que acompanham aqueles alunos fora da escola. Então, o papel principal do psicólogo é inserir aquele aluno a ele entender o processo que ele vai vivenciar dentro da escola, com os amigos, com os profissionais, com a própria família, porque o trabalho é feito dentro da escola, mas quando o aluno chega em casa, a família também vai vivenciar esse processo de retorno que ele teve de aprendizado escolar. Então, é um processo amplo, que vai de escola para a família e para os profissionais de fora, que aquele aluno é acompanhado. Um dos que eu observo é realmente a dificuldade em estar inserido, sabe? Verdadeiramente, né? Em estar incluído. Sabe? Porque às vezes eu ainda percebo algumas escolas falarem assim, isso na minha prática, falarem assim, ele está aqui para se socializar. E eu não acredito na inclusão dessa forma, né? Esses alunos, eu tenho que, além de dar esse suporte para eles, da sociabilização, de ele estar junto com os demais, compartilhando, ele precisa também ter esse aprendizado. Então, isso é o que eu acredito hoje. Então, essa fala hoje, assim, que eu ainda ouço nas escolas, de estar ali para socializar, ela já está passada, sabe? Então, já vejo a inclusão com outro aspecto, com outro olhar, e vejo que esse aluno, ele pode crescer tanto quanto os outros, né? Lógico que no, entre aspas, tempo dele, mas assegurado tudo que ele precisa para o crescimento. Então a escola ela tem que ser toda trabalhada, não só a escola, todo o sistema, família, escola, igreja, supermercado, todo o sistema tem que ser trabalhado para ver o nosso filho além do diagnóstico. E existe vida sim, além do diagnóstico. Então a importância dele estar dentro da escola é mostrar esses valores de que nós não estamos sozinhos, que nós não chegamos aqui sozinhos, que precisamos sim um dos outros, que precisamos de um olhar diferenciado, de menos julgamento e mais informação. As crianças ditas irregulares, elas passam a ter uma oportunidade de respeitar as pessoas diferentes, de compreender, de ter acesso a elas. E as crianças com necessidades especiais também têm a chance de conviver com o que se diz que é concebível para que elas possam aprender determinadas regras sociais, e também ter esse convívio social harmônico que a gente propicia o tempo todo, né? Então isso é importantíssimo para nós, esse convívio de crianças de sala regular com as crianças ditas de inclusão. Todos vão sair sabendo fazer alguma coisa diferente do que fazia. Bem, a Mariana é uma criança, hoje tem 18 anos, mas é uma pessoa que nasceu com síndrome de Down.
E logo no início da sua vida, a gente já matriculou com 1 ano de idade na escola regular. O Eduardo nasceu, estava com 6 meses de gravidez. Então, ele, desde pequenininho, sempre teve um desenvolvimento diferente das outras crianças, né? Na época, ela estudava no Novo Conceito. Então, os primeiros anos de vida de uma pessoa com síndrome de Down, ele equipara muito bem as outras crianças, porque são os primeiros passos escolares. É quando você tem o contato com a massinha, com a caixa de areia. É mais uma adaptação para o seu início de vida escolar. Então, se enfatiza muito na socialização e nos primeiros anos de adaptação. Então, a pediatra dele, quando ele fez 4 meses, ela pediu para levar no neurologista, porque ele era muito molinho. Aí levei no neurologista e o neurologista indicou para fazer estimulação precoce. Então, ele desde pequeno faz estimulação precoce. A escolha da escola especial é assim, Mariana, ela estudou anos em escola regular, né? Foi perpassando os anos na escola regular e chegou a um ponto que a escola regular não estava tão atrativa para ela. Chega a um grau de complexidade que a dificuldade do acompanhamento numa sala muito numerosa, com várias disciplinas, com um número de professores que trocavam durante uma tarde no sistema escolar. E até o grupo de convivência da escola foi ficando mais complexo para ela. A escolinha, desde uns 4 anos, foi para a escola, teve todo esse acompanhamento. E ele na escola, ele teve sempre uma relação muito boa com os amiguinhos da escola. Então aí também a gente sentia que tinha alguma coisa nele, né? Eu levei na época para um neurologista, outro neurologista, e ele indicou que o Eduardo era só uma questão de desenvolvimento. Ele tinha um atraso cognitivo e isso com o tempo ia chegar à idade dele, à idade de desenvolvimento. Então, assim, ela ainda estudou 1 ano na escola regular e na escola terapêutica, quando nós optamos para a escola terapêutica, pela uma questão da adaptação dela ter sido melhor. Na escola terapêutica, as salas, o número de alunos são menores, né? Você consegue ter um planejamento mais direcionado. Não que seja uma saída para todas as pessoas com síndrome de Down ou com alguma necessidade especial optar por uma escola terapêutica. A escola regular, hoje, ela nos dá condições, ela dá condições às famílias de desenvolver planejamentos individualizados para que essas pessoas consigam estar presentes dentro de uma sala de aula, ser inserida e incluída. Isso é uma bandeira levantada pelas famílias e pelas associações há alguns anos. E a gente vem tendo cada dia mais sucesso com relação a esse quesito escolar. Mas é uma luta contínua, diária, de parceria entre a família e a escola. Então, assim, se você conseguir identificar essa parceria, se a escola é parceira da família e família é parceira da escola, esses alunos com algum tipo de deficiência, com alguma comorbidade, diagnosticado ou não, eles conseguem estar numa escola regular. Só que muitas pessoas, elas não se adaptam tão bem como outras. Porque assim, como é que eu vejo? O fato de você ter síndrome de Down, de você nascer com síndrome de Down, é uma pessoa que tem a personalidade dela e as particularidades dela. Então ela tem que estar num ambiente que ela se sinta bem, que ela seja produtiva e que ela seja feliz. Para minha filha, a escola terapêutica, ela somou em todos os quesitos, porque ela é muito mais, ela se desenvolveu muito mais e ela é muito mais proativa dentro da escola terapêutica. O Eduardo sempre estudou desde pequeno e sempre teve aquele sistema que tinha uma estagiária de apoio. Então, em todas as turmas tinha essa estagiária que dava o apoio para ele. Ele frequentava as aulas e tinha essa estagiária com ele.
O Eduardo, ele sempre foi muito bem tratado nas escolas. Os colegas dele, ele sempre teve os colegas, quando tinha aniversário, sempre chamavam para aniversário, ele sempre participou a parte que teve das Olimpíadas, tudo ele participava na escola, sempre participou. Eu posso dizer que eu não sentia meu filho excluído. Os coleguinhas corriam, vinham falar com ele. Quando tinha festa junina, ficavam as meninas brincando, eu vou dançar com o Eduardo, eu que vou dançar. Então, assim, eu graças a Deus, não tive assim... Sempre eu tive o apoio tanto das professoras como dos colegas dele, da escola. A escola regular, ela tem todo um processo escolar já encaminhado pelo MEC, com uma rotina, com um padrão de formação, com um número X de alunos mais elevado dentro de sala, com um número maior de professores para lecionar disciplinas. Então, o professor ele tem todo um planejamento que ele fica meio que massificado e tem que ser dado para toda aquela turma. Ele adorava a escola. Se tinha uma coisa que o Eduardo fazia com maior vontade, era acordar cedo, botar o uniforme da escola e ir para a escola. E para a escola era assim, como que eu posso dizer? Tipo assim, ele tinha um entusiasmo grande, tinha vontade de aprender. E a cobrança do professor dentro de uma escola regular para que aquela turma, para aquela classe de aula, ela alcance os objetivos, ela é bem maior. Numa escola terapêutica, não. O número de alunos são bem menores. O planejamento ele é individualizado dentro de no acompanhamento cognitivo de cada aluno. E as atividades, elas são multidisciplinares. Você consegue, dentro de uma escola terapêutica, ter aula de culinária, de dança, de capoeira, de artes. Você consegue fazer projetos dentro de uma escola terapêutica que ele envolva todos os alunos. Existe dentro da Escola que a Mariana estuda um projeto que ele é fixo, que é o projeto da festa junina, onde eles estabelecem um tema e toda a escola participa daquele tema, desde a decoração da festa até a parte da apresentação cultural. E eles conseguem envolver todos os alunos, com todas as suas especificidades. Então, assim, é mais enriquecedor em termos de desenvolvimento dentro das especificidades de cada um do que numa escola regular. É assim, não que eu esteja levantando a bandeira da escola terapêutica. A escola terapêutica ela vem a somar com a escola regular, se o aluno conseguir estar adaptado dentro da escola regular. Porque tudo depende de como o aluno se desenvolve dentro da escola regular. Não adianta você, assim, no meu ponto de vista, não adiantaria para mim impor e cobrar da minha filha estar dentro de uma escola regular se ela não estava feliz, se ela não estava produzindo dentro da escola. O Eduardo hoje tem 30 anos. O sistema de inclusão era assim, eu tinha condição de pagar uma estagiária para acompanhar o Eduardo. Não era a escola que fornecia, que a escola indicava as estagiárias, mas a questão financeira, eu que arcava com todas as despesas, desde a alfabetização, até o ensino médio. Em todas as turmas que ele ficou, em todas as escolas, que ele passou por 7 escolas, e essas escolas sempre indicavam as estagiárias para ele. Eu não ia atrás da estagiária, a escola indicava e eu tinha que arcar com a despesa dessa estagiária. Hoje em dia já isso é diferente, né? O sistema de inclusão é diferente, que realmente tem a inclusão. A escola fornece a pessoa para acompanhar. Eu não sei se tem esse acompanhamento como ele teve. O acompanhamento era todo o período escolar. Para mim foi enriquecedor como pessoa, né? Para mim, eu aprendi muito na troca com as escolas e a Mariana hoje, ela, como é que eu digo, ela teve um salto de aprendizagem, de maturidade, e de autonomia, estando dentro de uma escola terapêutica, que eu com certeza não teria conseguido
se ela estivesse dentro da escola regular da época que ela começou. Então, assim, há 18 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade imensa de matricular uma pessoa com síndrome de Down na escola regular. Eles não aceitavam. A negação das vagas, a recusa da admissão desses alunos na escola era assim, imensa. Então, a gente meio que praticamente tinha que impor, tinha que cobrar. E durante o ano letivo, a gente tinha inúmeras reuniões com a coordenação, com a pedagoga, para a gente tentar fazer o básico, que era um planejamento direcionado para aquele aluno. Sem falar da necessidade de um agente terapêutico, de uma pessoa para estar dentro de sala de aula acompanhando esse aluno, que muitas vezes ele fazia o papel de professor. Ou seja, eu sempre enxerguei o agente terapêutico, né, o auxiliar, como aquela pessoa que estava ali para ser um facilitador do professor da sala de aula. Né, ele estaria ali para facilitar o caminho do aluno, para facilitar o aluno a entender o contexto de sala de aula. Mas, muitas vezes, esse agente ele substituía o professor. E, em muitos momentos, esse aluno que estava dentro da sala de aula para passar pelo processo de adaptação, ele era retirado de sala para ir para uma sala, ou para a biblioteca, ou para outra sala, para fazer alguma atividade, porque naquele momento o professor não conseguia adaptar o contexto escolar para a realidade do aluno. Hoje, a gente tem escolas regulares, mas, pesquisadoras, a gente tem professores mais pesquisadores, ou seja, pela necessidade que o mundo está exigindo, porque a cada dia nasce mais pessoas com alguma deficiência, e a cada dia se tem diagnósticos de comprometimentos que as escolas precisam se adaptar. Então, eu enxergo as escolas hoje como se elas estivessem mais humanas, como se elas estivessem vendo essa necessidade de enxergar o aluno como um todo e adaptar esse planejamento para que eles consigam participar das atividades. Então, hoje, não sei se por o fato da fatia de mercado ser uma fatia de mercado gorda, porque se perde aluno se não tiver esse planejamento, ou pela necessidade dele ter realmente se adaptar, porque é fato, a escola ela tem que receber o aluno com necessidade especial e ela tem que se reinventar para dar condições desse aluno estar presente, ser inserido e incluído dentro das atividades. Que a escola é um momento assim de vivência que você tem, né? Com os colegas e a parte da professora, essa professora que fazia esse sistema de inclusão com ele, trabalhava com ele separadamente na escola. Quando eram atividades no grupo, ele também participava dos grupos. Quando era atividade separada, ela trabalhava com ele. Então, sempre teve o acompanhamento. A psicóloga da escola sempre deu todo o apoio para ele. A parte de educação física também, ele sempre participou. Assim, eu só tenho que falar bem desse trabalho que a escola fez com ele. O benefício foi o aprendizado dele, os avanços que ele teve. Eu digo assim, que hoje eu me sinto muito feliz quando eu vejo, tem o diploma de conclusão do 1º grau, tem o diploma de conclusão do 2º grau, mas tudo em sistema de inclusão. A minha experiência com o Eduardo acabou que, assim, é muita dificuldade até hoje, né? E quando chegou, como eu falei, né, no 3º ano do ensino médio, o que ele vai fazer? Aí eu também tentei umas aulas de música, um professor de música, ele fez música e eu vi que ele se interessava em sair de casa e ir para a aula de música. Comprei até um órgão que na época ele falou, não, o professor achou que órgão era um instrumento bom para ele aprender, mas ele tal órgão lá em casa, ele não teve esse amor pela música. Agora com a pintura não. Com a pintura, como era uma coisa livre, ele faz desenhos abstratos. Então, esses desenhos abstratos vai o que vem na cabeça. E ele gostou e é o que ele faz até hoje. Até hoje assim, porque a pandemia também veio deu uma parada nele, deu um retrocesso. Foi muito difícil esse período de pandemia, né? Então, a gente está recomeçando
essa parte das aulas, da pintura novamente, porque parou esse período da pandemia, foi muito difícil. E o que eu tenho a colocar para vocês é que o importante é você estimular a criança, não deixar... Claro que a gente tem essa parte de discriminação, tem a pessoa que olha, faz um comentário que você, quando ouve, acha que não... Mas, assim, o que eu cheguei com esse tempo todo de vivência? Eu vou escrever um livro. Para mostrar, primeiro, a dificuldade que você tem para os outros respeitarem a pessoa que tem a deficiência, né? Ter esse respeito. E para mostrar que você, tendo amor, você consegue descobrir e desenvolver as potencialidades da criança, do ser humano. Então, em função disso, eu fiz esse livro, que é esse livro aqui, que fala sobre o autismo, que o meu filho é autista, e que eu só vim mesmo ter o diagnóstico preciso quando ele tinha 24 anos. Antigamente nem sabiam direito o que era autismo. Levei em vários médicos, mas hoje tem esse diagnóstico, eu tenho o diagnóstico dele, que assim, a minha busca foi para saber qual era esse diagnóstico, tem o diagnóstico de autismo, e ele tem esse trabalho que é um trabalho que é apreciado por todos, fez as exposições, e eu resolvi escrever o livro também para ser um estímulo para as mães, para os pais, e não desistirem do seu filho, não desista. Que todo mundo tem o seu potencial, todas as pessoas têm o seu potencial, é só você incentivar e acreditar nesse potencial. Nós lutamos por direitos, nós lutamos por respeito. Então, assim, direitos políticos a gente tem, falta o social. Então, falta que as leis saiam do papel e sejam executadas e sejam respeitadas, porque se a escola não está apta a pagar esse professor, porque na lei diz que a escola arca com esse valor e não a família, ela tem que se adaptar e ela tem que ter esse profissional de apoio para os autistas em sala de aula. Não é porque se a família for pagar, aí tem o profissional. Por que tudo para a família? A inclusão ideal ela é muito difícil. Então, uma escola ela vai adaptar um espaço e ele vai servir para o meu filho, mas não vai servir para o outro. Então, a inclusão ideal é aquela que não se limita ao material. É aquela que acolhe bem, é aquela que está disponível para se adaptar, é aquela que tem espaços adaptados. Lidar com as situações que são novas, com momentos em que as pessoas, a gente ainda não sabe exatamente como agir, mas a gente aprende junto, né? A gente vai descobrindo junto aqui como é a melhor maneira de estudar, como é a melhor maneira de aprender na sala de aula, a maneira de interagir, como formar amizades, lidar, saber conhecer uma outra pessoa que é diferente de você, diferente do seu jeito de agir, de pensar. Então, os desafios, às vezes, é lidar com esse diferente, com essa novidade, se a gente pode dizer assim, mas entendendo que a gente vai fazer alguma coisa disso, né? Vai construir algo. Os desafios que um aluno de inclusão passa são vários, né? Porque começa pela chegada dele naquela instituição, o medo, né? Sentimentos que ele carrega dentro dele acerca do novo. Então, ele cria sentimentos de rejeição, ele cria sentimentos de anulação, É um período muito delicado para um aluno que está chegando numa escola. Isso, eu estou falando da minha experiência numa escola já inclusiva, né? Eu fico imaginando quando ele vai para uma escola que não tem inclusão. Então, se torna até mais fácil eu falar do processo que um aluno desse vai vivenciar dentro de uma instituição que é inclusiva, porque a escola já está preparada para receber. Então, mesmo ele indo para uma instituição já com inclusão, ele vai ter alguns desafios que é também a forma que aquela turma vai receber, né? Dependendo da demanda, né? Dependendo do transtorno que aquele aluno vai levar, ele vai com pensamentos muito de negação. Por isso que logo no início, quando chega um aluno numa escola inclusiva, a gente tenta adaptar ele ao ambiente, ele conhecer. Ele tem uma semana diferente, a primeira semana dele.
porque a gente vai adaptar aquele momento dele. Então, tudo isso acaba sendo os desafios que ele vai enfrentar na chegada dele, até ele ter uma adaptação, até ele construir o espaço dele, porque ele também vai ter esse momento de construção do espaço, que isso vai gerar nele o quê? Confiança, credibilidade, vai gerar nele autoestima, porque ele vai conseguir acompanhar o ritmo dos outros alunos. Existe realmente o ideal e existe o real, né? O ideal seria escolas com boas infraestruturas, com espaço onde permita, né, que as crianças e os alunos tenham acesso, com rampas, com material emborrachado para aqueles que são cadeirantes, com professores de línguas, de sinais, com professores que tenham familiaridade com braille. Então, assim, eu sei que não é fácil, é um processo, né? Há materiais flexíveis, adaptados, professores, tanto do AE quanto regentes, com formações para isso, né? A formação continuada. Sei que não é fácil, é um desafio real, mas acredito que tudo é um processo, né? Nada é feito da noite para o dia. Então, acredito que sim, se nós tentarmos, se houver o esforço mesmo, tanto dos professores, quanto da equipe gestora, quanto dos políticos, né? Da política pública, se conseguirmos pensar no indivíduo como um todo, independente de ele ter ou não deficiência, a gente vai ter um mundo melhor. E eu acredito que nós vamos conseguir pensar melhor sobre isso. Então, além do processo, é preciso dar continuidade. É preciso permanecer na luta, né? Então, é preciso ir lá, tentar. E assim, acredito sim que vai chegar o dia que a gente vai dizer: nós estamos hoje participantes e incluídos. Nós temos várias leis, as leis são bem claras, mas se não houver o esforço, né, desses participantes, ou seja, de uma forma geral, dos gestores, das políticas públicas, isso não vai acontecer. Porque, infelizmente, no Brasil, a lei nem sempre é cumprida. Então, não adianta só ter lei, né? Não adianta só eu buscar colocar a escola na justiça. Eu preciso ter um olhar diferenciado. Quem é essa pessoa? Quem é esse aluno? Quando eu vejo a individualidade, tudo muda. E a dificuldade é isso, eu ver o individual, né? Eu quero sempre usar o parâmetro do normal, que hoje não existe mais o normal. O que é normal para mim pode não ser para você. O grande aprendizado de todos é essa questão do respeito ao outro. A pessoa aprender que somos todos diferentes e que a gente precisa se adequar um ao outro. Isso é o grande desafio de todos e o grande aprendizagem, eu acho, que eles levam para o resto da vida, vocês levam para o resto da vida. Essa aprendizagem de respeitar o outro, né? A gente trabalha muito essa questão de atitudinal também. Como é que é uma atitude mais adequada em relação ao outro. A gente sempre está trabalhando isso com todas as pessoas que convivem nesse projeto, né? Todo mundo compreender esse paradigma da escola, né? Tanto os professores precisam aprender, e isso às vezes tem as diferenças individuais, uns aprendem rápido, outros aprendem mais lentamente. Os alunos também, as famílias, isso é um desafio eterno para a gente. E o outro grande desafio é fazer essa criança com necessidade especial aprender. Esse é o nosso grande desafio sempre, né? A gente montar um programa de modificação curricular para esse aluno, por exemplo, e ele seguir esse programa acompanhado pelos professores e estagiários. De consciência, de implantar essa cultura nas escolas, e através até do sindicato das escolas particulares de Fortaleza, no caso, de aprimoramento desse direito.
Nós não podemos deixar uma criança, porque ela é autista, fora da escola porque ela é autista. Ela tem o mesmo direito de uma criança normal. Basta que aquela escola cuide, digamos assim, se debruce sobre o problema. E existem várias sociedades em Fortaleza de que trata dessa questão, trata da defesa desse direito. Então, fazendo esse paralelo, hoje não há uma distância muito grande, porque nós militamos, nós trabalhamos junto às entidades particulares, bem como a gente também trabalha com as escolas junto à Secretaria de Educação do município. Acho que a partir do momento que a nossa sociedade ela cada vez mais vendo como ela é diversa, a inclusão ela vai acontecendo mais e mais e mais, né? Que a gente pode ver como somos muitos a estarmos juntos, né? Então essa mudança que vai acontecendo sempre. Isabelle, que esse momento que você está vivenciando, né, sirva de uma prática que você vai ter na sua área, né? Será que você percebe as suas limitações agora? Mas você também percebe onde você chegou e onde você vai chegar, porque você não vai parar por aqui, né? E o melhor de tudo isso aqui, Isabelle, é o suporte familiar que você tem. Você sempre teve pais muito participativos da sua vida, o quanto é importante a família, o quanto é importante o comprometimento dos profissionais que te acompanham. Você sempre teve profissionais excelentes, que participavam de todo o seu processo escolar, na escola. Sempre em reuniões a gente tinha alguém que te acompanhava. E o principal, Isabelle, você querer. Você sempre foi uma aluna que não faltava. Você podia dormir, né, Isabelle? Dormia, mas você estava ali. Você tinha uma resistência dentro de você acerca daquele momento seu ali escolar. A gente tirava você de sala, você dormia um pouco, depois voltava, você lembra? Mas a gente nunca deixou também de acreditar no seu potencial, né? Demais. Eu também espaçação, demais. Chegava antes, recreio por 20 anos. Quase nem ia pra aula, mas... E à tarde você sempre queria ficar, né? Também dormia de tarde. Mas a tia deixava você dormir, não era? Então, assim, foram momentos muito bacanas, que você aprendeu muito, você também nos ensinou muito, porque o processo de inclusão, ele é uma troca. Né? Cada aluno que passava ali dentro daquela instituição, a gente aprendia com ele. E você é um deles. Você não é a única que está se formando, não. A gente tem muitos alunos que se formaram, que estão atuando. E isso é só assim, gratificante, esse momento aqui com você. Que isso aqui sirva de exemplos para outras adolescentes, para outras famílias que acreditam no processo de inclusão. Porque olha aí, você foi para uma escola, passou por escolas inclusivas, né? Foram várias, e você foi para uma instituição também que abraçou a inclusão, que é a Unifor. E olha o resultado. Então, eu só tenho a agradecer a você por esse momento, te dar os parabéns pela resistência que você teve com você mesma, e olha aí seu resultado. Que você continue acreditando nesse processo, que você vai longe, tá bom?